Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão e planejamento estratégico de sociedade de advogados há mais de 25 anos e autora de 20 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e no meu canal do YouTube Lara Sellen, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então, vamos ao nosso episódio de hoje. Hoje eu tenho a satisfação de receber o meu colega de atuação, Fernando Gomes Xavier. Ele é advogado e empreendedor, especialista em finanças pela COPED da UFRJ e em gestão de escritórios pela Fordham University de Nova York. Ele é fundador e CEO da FGX Consultoria em Gestão Jurídica, já tendo atuado como advisor de sócios em mais de 100 escritórios, ajudando a desenvolver estratégia. Tem ampla experiência em consultoria no setor, liderando projetos de planejamento, sistemas de compensação e conselho, contratação lateral, cisões, fusões de escritórios, planos de sucessão, entre outros assuntos que ele vai nos contar aqui. Ele é fundador e CEO da New Lever, empresa de IA para o mercado jurídico, cujos fundadores já desenvolveram soluções de tecnologia para escritórios, empresas e órgãos como STF, CNJ, TST e OAB Federal. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e estou muito animada para saber a visão que ele tem sobre os temas estratégicos e societários relativos à advocacia. Fernando, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios. É uma alegria ter você. Eu tenho observado muito o seu trabalho nas redes. Acho que você vem fazer coro para uma área que estava com poucos consultores falando sobre sócios, sobre sociedade, modelos de negócios, enfim, essa parte estratégica dos escritórios, né? Então, eu fico muito feliz porque aqui a gente está falando como pares, né? Então, vai ser muito legal essa nossa troca. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Lara. Prazer estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro bastante, uma das pioneiras aí nessa área, né? E vai ser um prazer a gente trocar. Muito bom. Eu sempre gosto de começar, porque assim, eu fiz a leitura do teu currículo e você traz várias questões diferentes, assim, além da advocacia, né? Você é um empreendedor, você fez uma especialização em finanças, você é CEO da FGX, você é CEO da New Lever, você tem vários braços aí operando, né? E quando a gente vê o Fernando hoje, a gente não imagina a, a caminhada, né? Como que começou tudo isso. Então, antes da gente falar disso, eu quero saber, e aí, como é que foram as tuas tomadas de decisões lá atrás, novinho e tal? Como é que se veio o direito na tua vida? Me conta. Vamos lá. Voltando um pouco aí no tempo, né? Mas é só o suficiente para dar esse contexto para vocês. Bom, eu nasci em Resende, interior do Rio, e fiquei lá, morei lá até a faculdade, quando eu mudei para o Rio, e aí estudei na PUC do Rio. Nesse período, Lara, o que eu tive ali, né? Uma grande influência do meu pai, que é advogado, e também a minha mãe depois se tornou advogada. Foi legal que a minha mãe fez faculdade quase junto comigo, assim, a gente se formou muito perto, eu até ajudei ela na. Ela foi sua caloura ou você foi Não, calouro dela? não foi na mesma faculdade, mas ela terminou um pouco antes de mim. Mas eu consegui ajudá-la um pouco na monografia, então foi bem legal. Mas essa influência veio do meu pai, e aí, assim, conectando com o que eu faço hoje, Lara, eu imagino que tenha muito a ver também com a história dele. Ele tinha um escritório lá em Resende, e aí, certa vez, ele resolveu abandonar o escritório porque ele não conseguia, ele não gostava de lidar com a parte da gestão. O contador tinha feito uma lambança lá e também a parte de relacionamento de clientes. Eu lembro que na época, quando eu era mais novo, era telefone fixo. Eu me lembro dele em pé na sala, no telefone fixo, com o cliente 8, 9 horas da noite. E ele sempre foi muito expert nessa área de direito constitucional, administrativo. Então, trabalhava muito com políticos, etc., que são pessoas que nem sempre têm um bom trato, né? Então, falavam, gritando, tal. Então, teve
muita dificuldade nessa relação com os clientes, na gestão do escritório, e resolveu largar a advocacia privada, fez concurso público. E isso teve diversos impactos na nossa família, né? Depois meus pais se separaram, não só por isso, mas enfim. Então, o lugar que eu estou hoje, né, dessa consultoria em gestão para escritório, né, de ajudar, ajudar os escritórios a organizarem a casa, eu imagino que tenha muito a ver com a história do meu pai, de evitar que outros advogados passem pelo que aconteceu ali, que eu sempre achei que aquilo, enfim, não precisava ter acontecido se ele tivesse essas outras habilidades que hoje são tão necessárias, mas que eu já vi sendo necessárias lá há 15, 20 anos. Então, a história começou um pouco assim, mesmo antes de eu saber para onde ia. Depois de me formar, sempre assim, fugir um pouco da advocacia. Eu nunca advoguei de fato, sempre empreendi dentro do mercado jurídico, desenvolvendo empresas de tecnologia, na parte de consultoria. Então, eu costumo falar que eu estou mais para um empreendedor, é, falando com outro empreendedor, com os meus clientes, do que um consultor. Eu acho que existe uma certa, né, o Steve Jobs falava muito isso. Os consultores, eles são pessoas que não tiveram um negócio e vêm dar pitaco no seu, né? Então, acho que a gente ganha muito até em credibilidade quando a gente tem os nossos negócios, passa pelas mesmas dores e entende também na prática. Isso traz muito repertório para a gente como consultor. Então, enfim, fazendo a história bem curta, é isso, né? E hoje eu estou à frente da FGX, que é uma consultoria em gestão e estratégia. A gente atua bastante com planejamento estratégico, projetos de revisão de compensation, fusão, aquisição, incorporação, etc. E também na New Lever, que é uma empresa de IA para o mercado jurídico. Na New Lever a gente desenvolve soluções para a parte de legal ops, então cadastro de processo, cadastro de publicação, diversas soluções de IA que atendem aí escritórios que lidam com um volume relevante de processos. Acho que o resumo da ópera aí para a gente começar é esse, Lara. Então, eu estou conversando não com um advogado empreendedor, mas sim como um empreendedor advogado, né? Que faz diferença aí É, dentro dessa visão que você traz, né? E eu acho muito interessante, porque, lógico, quem convive nesse universo, e você conviveu com teu pai, né, na prática, vendo o escritório, enfim, as questões que ele tinha lá. A gente sabe que, olhando hoje, né, com uma lente meio que uma retrospectiva, a gestão sempre esteve ali, né? De uma forma ou de outra, sem necessariamente ter esse nome, né? Eu lembro que quando eu comecei, quando eu falava estratégia, o povo queria me tacar pedra, porque falava assim, meu Deus, você tá doida? Isso não existe, planejamento, inscrição não existe. estratégia só processual, né? Estratégia processual, mas do que me preocupar com a equipe, me preocupar com o financeiro, me preocupar com, enfim, o que é que seja, era uma coisa meio ainda fora do. Mas quando a gente olha sem dar nome para as coisas sempre estiveram lá. O relacionamento com o cliente sempre esteve lá, lidar com honorário sempre esteve lá, ter equipe, tudo estava ali. Agora, você traz um elemento que talvez seja muito interessante e a tua visão pode ter dado uma amplificada quando você traz a tecnologia para uma empresa e aí tem um exercício, né, a ser feito de processos, de entendimento de como que aquelas pessoas entendem a cultura do escritório, porque também sem uma cultura preparada você não consegue implantar um sistema, de tecnologia, seja ela qual for, né? Então, isso acho que faz um fio condutor. Estou pensando corretamente ou não? 100%, Lara. E assim, eu vejo que hoje a gente chegou no nível de maturidade, né? Como você falou. Lá atrás, eu sempre brinco nas minhas apresentações que eu falo que eu aprendi duas coisas desde cedo. A primeira é que os melhores clientes não vão para os melhores advogados, né? Essa é uma verdade aí dura de aceitar, mas que é real. E a segunda é que a gestão ela é tão importante quanto a prática jurídica. Quando você vai crescendo, né, escritórios a partir de um determinado patamar, inclusive a gestão passa a ser até mais importante.
Então, nesse caso, eu imagino que o mercado passou por um período aí para amadurecer nesse sentido, Lara, e que hoje a gente já tem um nível de maturidade relevante para falar de gestão. Quando a gente vai para a tecnologia, eu vejo que existia um nível relevante de gestão para determinadas questões, como um RP, né? Todo escritório contrata o seu RP, tem ali as suas ferramentas. Mas quando a gente fala de IA, nós ainda não atingimos um nível de maturidade relevante. As pessoas olham muito para as ferramentas, né? Ah, estou testando o Claude, estou testando o GPT, vamos ver o que é melhor, e é isso. Mas tem uma série de outras coisas, porque é uma mudança estrutural, né? E quando você está falando de uma mudança estrutural, você tem que avaliar uma série de outras coisas e que a implementação da tecnologia ela entra como uma delas, né? E eu vejo hoje o mercado olhando para a ferramenta em si, sem pensar nesse olhar como um todo. É algo que a gente até tem revisto nos nossos projetos, quando a gente fala de planejamento estratégico, de trazer um capítulo para a parte de tecnologia de IA, né? Que antes não era contemplado, isso não era visto como um objetivo estratégico, que hoje não dá para não ser, né? Então, eu espero que até o ano que vem, até o final do ano, talvez a gente atinja esse ponto de maturidade aqui no Brasil, mas hoje ainda não é. É muito mais difícil vender a New Lever do que vender a FGX, por exemplo. Uma coisa assim, aí é uma pergunta mesmo, uma curiosidade minha, porque assim, quando a gente olha para um escritório de consultoria, e te digo isso porque, enfim, faço isso há muito tempo, a gente sabe que tem um desafio gigante ali dentro, um desafio de conhecimento, um desafio de entrega de tempo do consultor dentro das dinâmicas que forem, seja para tratar de compensation, seja para tratar de planejamento, questões maiores, tipo fusões, cisões e outros movimentos societários que dão mais trabalho para compreender, não é só documento, né? Documento é a parte fácil do negócio, é a pontinha do iceberg, aí você tem que entrar realmente em cultura, em alinhamentos ali que demandam muito trabalho de campo, né? Por outro lado, imagino, eu nunca tive empresa de tecnologia, mas imagino que também olhando para processo, olhando para fluxos, que você tem que fazer casamento de fluxos com o que quer que seja da tua solução. Como é que você lida, você, Fernando, com a tua gestão de tempo? Você tem equipe nas duas? Você fica mais na supervisão? Como é que é essa sua dinâmica? Dois universos que convergem, porém são universos diferentes, né? Sim, Lara, ótima pergunta. Uma estratégia que eu utilizei nas duas empresas e que assim é um lema que eu tenho como empreendedor é trazer pessoas melhores que eu no que é importante, né? Então, quando você fala de uma consultoria, né, eu tenho sócios na FGX e sócios na New Level, e sempre quando a gente abre uma nova vertente, né, eu trago um sócio ou uma sócia para liderar isso. Então, na consultoria, na parte de estratégia, tenho a Mônica, minha sócia. A Mônica vem do mercado financeiro, foi diretora executiva do Itaú, Santander. Então, assim, a Mônica é muito melhor do que eu nessa parte. Eu tenho no marketing o meu sócio, Antônio, a Nayara, o Vitor, que veio agora para a parte de transformação digital. Então, dentro das áreas dele, eles são muito melhores do que eu. E o que é o Fernando, né? O Fernando nas duas empresas. O Fernando ele acaba sendo um pouco da interface das empresas com o mercado, meio que o porta-voz, né? Eu me coloco muito presente nos projetos para entender as dores dos clientes, ajudo menos na execução hoje em dia, mas participo desses projetos ativamente, mas principalmente para entender qual é a dor e o que a gente tem de soluções possíveis. E trazer essas discussões, amplificar essas discussões para o mercado como um todo, que eu vejo que a gente tem um trabalho muito importante de aumentar o nível de consciência, né?
E quando a gente aumenta o nível de consciência do mercado como todo, o mercado ganha, aumenta o nível de maturidade e acaba sendo bom para todo mundo. Então, hoje, o meu papel é esse, né? A gente tem as lideranças em cada uma das suas vertentes, que são os meus sócios. Na New Lever, eu tenho o Newton e o Fabrício, que pô, são dois dos caras que mais entendem de AI no Brasil, trabalham com IA mesmo antes de IA generativa, né? Coordenam o laboratório de IA da UNB, então são duas grandes referências, trabalharam nos projetos do STF, CNJ, enfim, são caras muito feras. Eu parto disso, né? Trazer essas pessoas, os sócios e sócias, para liderarem as frentes e atuarem, e eu fico nesse papel de conexão com o mercado, de compreensão das dores, envolvimento nos projetos para eventualmente definir estratégia, ajudar a trazer algumas soluções um pouco mais assim. Eu sou aquariano, dizem que os aquarianos eles gostam de inventar moda, né? São criativos, então eu gosto de vez em quando pensar em algumas soluções assim mais fora da caixa, quando a gente tem um projeto que não tem muita resposta ali, como se espera, né, de projetos que às vezes são mais assim, tem um fluxo mais claro, né? Então, é isso. O meu papel hoje é um pouco esse. A Entendi. gente tem cerca de 30 pessoas na FGX e 10 pessoas na New Level hoje. Então eu imaginei isso, porque eu falei, você é o frontman dessa banda, né? É, eu vejo você muito nas redes, e era uma questão que eu falei assim: como é que ele lida com as duas coisas? Tem que ter time forte dentro de cada empresa, porque é isso, né? A gente sabe o quanto que isso é importante. Você, na tua posição, uma posição importante que é fazendo o marketing das suas empresas e o barra comercial, né? Porque é isso, você estando na frente, as pessoas querem falar com você. É, como é que você se mantém? Qual é o teu processo para você se manter atualizado? Porque é isso, vocês tratam de temas que são muito relevantes para o mercado, é, temas complexos que não tem, como você disse, uma resposta única. Você tem, para compensation, você tem 10 respostas possíveis, para fusões e aquisições e etc., você tem outras tantas. É, e aí, logicamente, que para você especificamente é um esforço a mais ter que estar sempre muito atualizado com o que está acontecendo. Em que fonte que você bebe? Então, Lara, eu gosto muito dos livros de estratégia, principalmente do David Maister. Então, foram dois livros que abriram minha Fantásticos. cabeça, né? O Managing the Professional E Service Firm, depois Pat Strategy, Smoker. Pat Smoker, os artigos dele, né? São, apesar de não serem muito recentes, são muito atuais. Inclusive, tem um professor que eu trouxe para o MBA Internacional de Gestão de Escritórios, que é o Patrick McKenna, foi sócio do Meister. Ele é um canadense, os dois são ex-Harvard, brigaram lá porque não se davam muito bem com o Jay Lorsch, que era o que comandava ali o setor do jurídico, mas não era só jurídico, empresas profissionais. E aí o Patrick, ele ainda está na ativa, até se você não segue, eu recomendo que você siga no LinkedIn, ele tem altos insights. E aí eu perguntei esses dias para ele do Meister, falei, cadê o Meister? A gente precisa de mais texto dele, né? De mais inspiração. Ah, já está retired, já aposentou, já está em outra, né? Então, assim, então é uma fonte legal. Eu gosto também dos livros dele. Acho que ele deu uma roupagem diferente para a gestão quando a gente pensa em estratégia, marketing, porque ali ele fala de tudo, né? Com certeza. Eu diria que assim, ler o Managing the Professional Service Firm é obrigação de todo sócio fundador ou sócia fundadora de um escritório. Não tem como. Não, Isso é obrigatório. escapatória zero. Pelo menos das literaturas estrangeiras. Isso. E assim, porque assim, a gente acaba não tendo muita literatura sobre esses temas aqui no Brasil, né? Você tem livros sobre esse tema, mas não são muitos. É,
E quando a gente fala de questões mais atuais, né, como pesquisas de mercado, a gente se vale muito dos grandes das Relatório. grandes do Latin Lawyer, né? Aqui a gente utiliza muito como base de dados, Chambers e outros que aí se encontram. A gente usa algumas ferramentas de pesquisa de mercado também, né? A EMIS, por exemplo, é uma ferramenta que a gente usa bastante, porque a EMIS, além de dados, ela traz também muita coisa de reports de grandes consultorias sobre mercados. Então, quando o escritório quer abrir uma área, por exemplo, né, a gente já consegue ver, putz, essa área, como é que está? É uma área que está em crescimento, não está, né? Tem muita coisa sobre agro, muita coisa sobre negócios aqui, áreas fortes aqui no Brasil. Então, a gente busca muito essa parte de dados, né? A parte de literatura que geralmente vem lá de fora. A gente faz muito benchmark, tanto aqui quanto lá fora, e também construir um pouco dessa discussão ao vivo, né? Foi uma coisa que a gente, quando pensou no Legal Makers, né, que é esse grupo de sócios que a gente tem para discutir gestão estratégica, a gente pensou nisso. A gente precisa ter essas discussões com muita frequência e trazer para todo mundo conversar sobre elas, ao invés de pensar como concorrente, pensar como, né, como players que estão no mesmo mercado e que podem mais cooperar do que competir. Eu diria que hoje em dia, com a tecnologia, Lara, com as empresas de tecnologia querendo morder essa pizza do mercado jurídico, os escritórios devem mais se apoiar do que pensar em competição entre eles. E você trouxe uma informação que eu acho que ela é muito relevante, porque o escritório brasileiro, ele sempre foi muito refratário em compartilhar informação, ele já não abre dados financeiros, poucos abrem, né? Acho que Matos Filho abre como publicação, assim, de não ter medo de expor seus números e tudo mais, mas de uma forma geral, 99% da advocacia fecha isso, fecha estratégia, fecha o que está fazendo, as melhores práticas e tudo mais. E eu concordo com você, eu acho que a gente está num momento de entender que a cooperação ela é muito mais benéfica para o mercado como um todo, como uma questão de proteção, porque não se protege. Mercado é mercado, ele vai para o caminho que ele tiver que ir. Né? Lamentavelmente, a gente tenta segurar daqui, segurar dali, mas quem domina essa decisão é o cliente, né? Então, o cliente vai para onde ele achar que ele está tendo o melhor resultado com o melhor custo, né? Então, E é uma questão matemática também, né, Lara? Se você para pensar assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de prever, né? Quando você fala planejamento estratégico, próximos 3, 5 anos, você tem um não nível de existe. incerteza gigantesco. Então, assim, quando você tem uma pessoa pensando, você tem uma possibilidade de encontrar cenários. Quando você tem 20, 30 pessoas ali de altíssimo nível pensando e debatendo sobre aquilo, a chance de ficar mais claro para você para onde as coisas estão indo e a partir daí você tomar a decisão, né? Porque no final do dia a estratégia é para cobrir o gap entre o que você faz e o que você deveria fazer, né? E aí É, você não sabe o que você a deve fazer, cultura, aquela história, né? do know and Come a do. estratégia no café da manhã. Então, se isso não estiver muito claro e integrado a essa cultura, não vai acontecer. Agora é isso, né? A gente tem esse movimento que precisa acontecer. Eu acho que tem que ser mais forte. Eu acho que eu fico muito feliz de ver movimentos como o teu, de trazer a discussão, né? Vir para a mesa para a gente poder realmente perder o medo, porque é aquela história, né, Fernando? A gente pode ter a mesma ideia. A gente está aqui conversando como iguais, né? Se a gente fosse pensar, a gente é até concorrente, eu não vejo assim, mas poderia ser porque você faz é, mais ou menos o que eu faço. Só que você tem teu estilo, eu tenho o meu. Mesmo que a gente tenha a mesma ideia, nunca vai ser a mesma resposta, né? E isso vale para escritório, né? Então, você numa discussão com 10, 15, 20, 30, sei lá quantas pessoas debatendo mais possibilidades, o fato da ideia vir à tona não quer dizer que a execução vai ser igual, né? Então, acho que faz muito sentido. Sim. Você diminuir uma assimetria informacional que ainda existe muitas vezes, né?
E ela existe de forma fragmentada, então eu vejo que assim, tem alguns sócios que entendem muito da parte de BD, mas não entendem da parte de governança, aí outros entendem de governança, mas não entendem de BD. Então, um tem sempre alguma coisa a oferecer para o outro, né? Na parte de RH, na parte assim, eu sempre vejo um aprendizado mútuo, eu então aprendo absurdamente nessas conversas e eu estimulo cada vez mais, eu acho isso fantástico. Essa troca, ela tem que ser, de fato, muito incentivada, né? Sem sombra de dúvida. E você que está percorrendo aí grupos que são muito interessantes de se conversar, porque eu acho que eu sempre falei isso, né? A gente trabalha com o melhor público que tem. Porque não tem uma reunião que você sai igual, você sempre sai maior, porque você está falando com gente muito inteligente, e que tem, enfim, visões diferentes, e isso é muito sedutor para quem está ali no meio e quem tem sede de aprendizado, né? Como é que você vê, olhando talvez assim para o foco do teu cliente principal aí, ou até um pouco mais amplo que isso, a maturidade empresarial hoje? Maturidade profissional, a gente sabe que o advogado geralmente tem. Ele vai cumprir os prazos dele, ele vai fazer bem o trabalho que ele tem que fazer, porque ele está treinado para isso. Mas eu ainda sinto, aí eu quero ouvir você, que a gente ainda tem um gap gigante em termos de maturidade empresarial para tomar decisões e realmente sustentar, né? Sim, assim, é aquele clichê, né, de que quando se fala em gestão e desenvolvimento de negócios, o advogado não foi treinado para isso. E mesmo os treinamentos, né? Eu vejo isso na prática, né? Quando o advogado vai para um lado assim, eu vou fazer um curso de vendas, ou eu vou fazer um curso de gestão. Mas o que que acontece? Quando você tem a estrutura de vendas de uma empresa, né, que ela é algo muito mais transacional, no geral, né, quando você fala em metodologias de venda, e você tem um mercado jurídico que é extremamente relacional. Então, assim, é muito mais você ser bom de desenvolver relacionamento e saber o básico do comercial do que você ser muito bom em vendas. Eu vejo, então, assim, o advogado se especializar nisso, ele tem que ter muito cuidado em o que, que ele consegue aplicar e o que, que ele não consegue aplicar, ainda que os que se especializam. Quando você vai para a gestão, quando você vai para um MBA, por exemplo, né? E o sócio ou a sócia voltam de um MBA, eles falam: não, beleza, agora eu vou formar uma estrutura aqui de uma empresa, né? Que você tem o CEO, o COO, o head comercial, o diretor de operações, o diretor financeiro. Só que dentro de um escritório, isso acaba também tem os seus desafios, né? Quando você está, mas beleza, essas pessoas elas têm autonomia em relação aos sócios, né? Como é que fica a governança disso? Então, é super desafiador, ainda que as pessoas busquem respostas. O fato é que quando a gente fala de governança, desenvolvimento de negócio, é muito ali uma coisa que as pessoas ainda estão aprendendo. A gente não tem grandes escolas aqui no Brasil quando você olha para isso. Você tem grandes rainmakers, você tem Uhum. escritórios que fizeram vários movimentos interessantes em termos de gestão, mas você não tem algo que assim, olha, isso aqui é o padrão ouro da advocacia, dá para você aplicar, até porque é difícil você pegar e fazer um plug and play de um modelo de um para o outro, né? Então, eu vejo que, assim, de fato, eu concordo com você que falta essa maturidade empresarial, é, mas, por outro lado, talvez isso seja, de fato, um caminho que o mercado precise percorrer até a Uhum. gente entender o que de fato é necessário dentro de um escritório da parte de governança, etc. E a gente vai acabar tendo esses níveis de maturidade por porte, né, como algo que a gente está tentando construir, de que assim, o que você precisa ter em cada uma das etapas, né? Porque a gente tem visto também muitos escritórios boutique querendo ser muito robustos em gestão, e isso acaba mais burocratizando do que Travando. ajudando. Uhum. Então, o quanto é o suficiente para você no seu momento, Qual né? é a dose?
qual é a dose, né? Porque Que pode também virar pode, remédio, pode virar veneno, né? A exato, gente, né? Pode engessar, a gente vê muito, não, aqui eu vejo muito isso, é um voto por cabeça, a gente toma decisões unânimes, é é uma coisa assim que é um problemão. Enfim, pode ser bom, pode ser ruim, depende da estrutura do porte escritório. é. E assim, quando a gente fala de Brasil, né? E aí não tem como a gente estar falando de um país continental, onde você tem realidades, realidades e realidades de advocacia, né? Uma coisa é você pegar um escritório porte grande, que aí é isso que você falou, tem que ter C-level, tem que ter diretorias, tem que ter uma estrutura muito robusta de governança, porque senão não vai até a esquina, né? Então precisa ter isso, porque a gente não está falando mais de um escritório, a gente está falando de uma empresa médio, grande porte aí que requer, né, investimento pesado em pessoas especializadas para estar naquelas posições. Não dá para fazer puxadinho de aproveitar um sócio do tributário e botar ele no financeiro, porque não, ele gosta de número, não, não é bem assim, né? Agora, quando a gente olha a nível Brasil e a gente tem aí eu eu sou mais velha que você, então você vai me perdoar assim a minha ter que voltar no tempo muitas vezes, enfim. Não aparenta, né? Mas enfim. Mas é verdade. Então, assim, daqui a pouco eu estou usando a minha plaquinha de estacionamento, entendeu? Aí eu vou querer estar na vaga do velhinho, entendeu? Já está perto disso. Mas quando a Eu gente pega. ouvi uma expressão muito boa no aeroporto anteontem, da fila, era a fila de acúmulo de juventude. É isso aí. Eu vou acumular juventude, assim, não vou querer nem saber, eu vou lá primeiro, vão me xingar, mas está tudo certo. Mas voltando aqui, então, quando a gente pega Brasil, e assim, uma das coisas que eu mais agradeço da minha vida de consultora e essa carreira de um monte de anos aí, foi ter visitado todos os estados brasileiros e ter tido a oportunidade de ver escritórios em todos os lugares. E isso traz para nós, assim, uma multiplicidade de realidades que não tem como você comparar o escritório de São Paulo, nem estou falando de porte, tá? Estou falando de cultura local. O escritório de São Paulo é uma coisa, o escritório do sul do Brasil é outra, da Bahia é outra e de Fortaleza é outra. E de Manaus é outra. Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande. E tem uma estatística lá dos anos, talvez comecinho dos anos 2000, que eu acho que ela não mudou, talvez ela deva ter variado um pouquinho, mas que falava o seguinte, que 95% da advocacia brasileira é formada com até 5 profissionais. Então, o Brasil, ele é feito do escritório pequeno porte, são 5, 7, mas vamos pôr na média aí, mais ou menos isso. Um escritório pequeno como esse, né, que é a grande realidade do país, quando a gente pensa em gestão, e aí faz um retrospecto, então, assim, do tempo que eu comecei lá, cortando mato, né? Literalmente, numa floresta ainda muito fechada. Para cá, eu percebo que essa maturidade empresarial já melhorou bastante. A gente está, principalmente pós-pandemia, assim, muito se falou e se fala, o marketing virou algo realmente científico, quase, né? Você falou lá da questão de vendas, né? Tá, a galera fala de gatilho, a galera fala de. Tá travando aqui um pouco. Fala de gatilho, fala de, enfim, mecanismos vários ali de estratégia de vendas. Então, acho que a gente melhorou bastante. O ponto que aí eu quero te perguntar mais para a tua vivência nos escritórios que você tem percorrido, e que eu ainda acho que a gente tem que fazer um trabalho muito forte, é na cabeça dos sócios não se verem como centro da operação, e sim colocar a estratégia do negócio como o grande mandatário de o que que eu preciso fazer amanhã, qual é o serviço que eu tenho que prestar para o meu escritório, mesmo que eu seja um sócio fundador, e tenho responsabilidades específicas ali, né? Essa talvez seja a nossa maior questão. Queria ouvir de você como é que você está vendo assim essas decisões societárias, fazer a governança e combinar a regra do jogo em tomada de decisão.
Como é que você vê isso caminhando? Então, Lara, de fato é um grande desafio. Eu acho que esse desafio, no final do dia, ele passa por uma paixão. Que, assim, para essas pessoas chegarem onde elas chegaram, geralmente é porque elas amam o direito, elas amam advogar e elas fazem isso muito bem. Uhum. Então, é, elas querem continuar olhando seus contratos, continuar olhando algumas petições. O que a gente, né, o nosso papel como consultor é alocar o tempo dessa pessoa, permitir que uma governança que faça com que ela também olhe para a estratégia, também olhe para o escritório como um todo. Porque se deixar, essa pessoa vai adorar ficar ali com despachando com os juízes, olhando as petições, olhando os contratos, pelo menos dos clientes mais estratégicos, elas gostam disso e muitas vezes é importante, é fundamental. Você está falando de um escritório boutique, muitas vezes é por isso que a pessoa é contratada, enfim, você tem diversas questões aí em torno disso. Mas o que eu vejo é que, de fato, você precisa, muitas vezes, de um terceiro ou de outros sócios para falar: olha, a gente quer sair daqui para lá, a gente quer, de fato, crescer, a gente quer profissionalizar. Então, nós vamos precisar na nossa reunião de sócios, não ficar só discutindo picuinha aqui, né, de mostrar eventualmente os números, falar uma coisa ou outra ali da operação, mas de fato pensar na estratégia, né, de fato ter algumas conversas difíceis aqui, né, que é algo que os advogados acabam assim. Eu já compro a briga de todo mundo aqui dos meus clientes, eu não quero eu entrar nas brigas, eu tô evitando, ainda mais com os meus sócios, né? E tem algumas questões, né? Quando a gente fala de compensation, quando a gente fala de estratégia mesmo, a gente já fez muitos planejamentos estratégicos que nas entrevistas individuais um sócio falava: não, eu quero crescer, tem um escritório aqui com 100 pessoas, o outro fala: não, para mim tá bom, não quero crescer mais não, eu quero saber o nome de todo mundo, né? Você tinha ali um desalinhamento total de para onde o escritório estava indo e que a gente já pegava isso na largada. Então, essas conversas assim de estratégia, para onde a gente está, para onde a gente quer ir, é uma coisa que ainda falta muito. Né? Quando os sócios se encontram, eles preferem falar da estratégia processual, né? Preferem falar de outras coisas. Microgestão, né? Aquele cliente X É, lá que. e assim, reclamar muito da equipe, né? Eu vejo que é uma coisa também que é um gasto de energia e de tempo muito grande, Lara, que assim existe uma dificuldade muito grande de demitir no mercado jurídico, né? As pessoas mantêm por muito tempo quem não está entregando. Os Parênteses escritórios. aqui, eu tive um cliente que confessou para mim, porque eu perguntei para ele: o que que aquele cara está fazendo aqui? Ele não tem nada a ver com vocês, nem se veste de advogado. Deixa ele ali, ele fica vendendo os cavalos dele. Mas como assim vendendo os cavalos dele? Aqui não é escritório de advocacia, pelo amor de Deus, você tem uma. Não, Aras, né? E por que que você não tomou? Não, eu rezo todo dia para ele pedir para sair. Meio que mostrando essa questão que você falou, a dificuldade de rompimentos, né? As melhores práticas de gestão indicam que você deve contratar devagar e demitir rápido. Os Exatamente. escritórios, eles Fazer o contratam contrário. rapidíssimo e são É inovação nossa. A demoram gente muito. contrata rápido e demora para demitir. Demite devagar, ao contrário. Mas, enfim, brincadeiras à parte, esse é um problema, né? Esse é um problema porque isso você tem a questão da performance em si dessas pessoas que, por não performarem, o time todo joga, né, joga para baixo, a média para baixo. E você tem um outro ponto que isso é algo que vira ali um discurso do sócio de reclamar dessas pessoas. Né, de pô, fulano, de assim, muitas vezes pensar que eles vão conseguir assim melhorar ou reverter a situação, mas é algo que não acontece, né? Porque muitas vezes acaba que eles reclamam entre os sócios e não dão um feedback muito claro para a pessoa, não tem metas, né? Então, O problema que eu vejo assim é que você falou, né?
a gestão de pessoas ainda é uma questão muito mal resolvida. Por quê? Porque para você fazer gestão de pessoas, você tem que trabalhar a liderança. Não tem como você fazer uma coisa sem a outra. Porque não é só quanto você paga, ou como você contratou, como você demitiu, isso está dentro das pontas ali. Mas nesse recheio da carreira do advogado, precisa ter um líder ali que faça a liderança de verdade. Porque é isso. Ou ele vai ficar eternamente reclamando que a equipe não engaja. Ah, por que que a minha equipe não engaja? Pô, você não fala com ela, você não está trazendo ela para uma discussão mais robusta aqui em relação, né? Você está só empurrando as coisas lá e não está dando feedback, não está trazendo para a conversa, não está perguntando o que que a pessoa sabe, o que que ela quer aprender a mais, enfim. E você quer o resultado. Então, não tem como, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que você tem total razão, fica essa reclamação sem ação. Sim, e quando você pega os escritórios que de fato cresceram, são escritórios mais institucionalizados e mais profissionalizados, a diferença deles geralmente está em serem muito rigorosos com assim, olha, fulano, você tem aqui essa meta, você precisa fazer isso, isso, isso. Se você não fizer em um ano, 2 anos, você não vai estar. Acontece isso, isso e Acontece isso. isso, isso, isso. Então, é como assim, a demissão, ela deve ser algo esperado. Se ela for uma surpresa, você errou na gestão. Acaba que é isso, a demissão. Tinha uma meta, essa meta não foi cumprida, a pessoa já sabe, opa, é mais assim, um feedback, o término de um feedback, né? Agora não vai dar mais para continuar. E eu Então, entendo quando há uma dificuldade de demissão, porque no fundo, o advogado que não consegue demitir é porque ele sabe que ele não fez o dever de casa dele. Aí ele vai dar a surpresa, ele sabe que ele errou, ele não deu o feedback, ele não falou. Então ele fica ali se enrolando e não resolve nem uma coisa nem outra e a gente fica no mesmo patamar. Só que hoje, então assim, vou linkar isso com a tua empresa de tecnologia. A gente está num processo de absoluta virada de não de ferramenta, porque eu acho que a gente tem que superar isso. Não é sobre o IA que eu vou usar. Ai, qual é o prompt que faz a petição ser assim ou assado, né? Não é sobre isso. É que isso vai alterar completamente o modelo de negócio dos escritórios. Mas para isso ser alterado e os escritórios ficarem atualizados, né, eu tenho que estar atualizado, eu não posso ficar datado de 2015. Estou lá com um monte de equipe, ainda reclamando da equipe, ainda não consegui resolver um monte de coisa, e a IA está aqui me atropelando. Então, esses escritórios que para 2035, sei lá, nem dá para falar de 30, que 30 já está ali na esquina, né? Se não entender o poder da liderança para fazer essa transformação digital, vai sair muita gente do mercado, Fernando. Qual que é a tua visão? é, eu concordo. Eu vejo que assim, a gente até agora, no mercado jurídico brasileiro, né, Lara, a gente não teve uma consolidação. Isso está acontecendo um pouco no mercado jurídico americano, né? Mas aqui no Brasil, o que a gente viu foi mais uma pulverização, né? De um aumento de cisões e novos escritórios, pequenos e médios escritórios ganhando espaço do que uma consolidação. O que que esse efeito causa, né? Esse efeito causa um poder dos escritórios em relação à escolha de tecnologia até de implementação que acaba sendo reduzido, né? Você pega o caso do Kirkland lá nos Estados Unidos, que acabou de separar 500 milhões de dólares para desenvolver a própria IA. Fala, bom, não vou depender de Harvard agora, de ChatGPT, de Claude. O meu conhecimento é o que eu vendo, então eu vou colocar esse meu conhecimento dentro da minha própria IA. Outros escritórios, mesmo nos Estados Unidos, não conseguem fazer isso, né? Separar 500 milhões de dólares para desenvolver uma ferramenta. Isso é algo que inviabiliza totalmente. Então, a partir disso, você acaba assim, não, beleza, eu vou delegar para as ferramentas e seja o que Deus quiser. E muitas vezes se olha de uma forma curto prazista também, né? Que é o seguinte, ó, o investimento em tecnologia é algo que vai sair do meu bolso, né?
Então, se você tem sócios ali que eventualmente estão perto de se aposentar, já não estão mais olhando ali para um cenário de médio e longo prazo, existe uma dificuldade de você conseguir, dentro de um escritório, comprar essa briga e falar: não, nós vamos de fato investir de forma relevante em tecnologia, ainda que a gente não desenvolva a nossa ferramenta. Eu nem acho, Lara, que seja a melhor estratégia essa do Kirkland, tá? Acho uma estratégia super arriscada, mas eu vou levar a sério isso aqui para garantir que o meu conhecimento fique dentro de casa, independente da ferramenta, que eu seja o dono disso aqui, que eu extraia o melhor valor das ferramentas. Então, olhando para o futuro, eu vejo que quem conseguir, né, num time relevante, ganhar força, seja com contratação lateral, fusão, seja ganhar musculatura dentro desse cenário e conseguir juntar expertises que usam da melhor forma a tecnologia, têm uma gestão profissional, etc., são referências em suas áreas e que, ao mesmo tempo, conseguem ter novos modelos, seja um modelo de precificação, seja um modelo de cobrança de honorários, etc., conseguem ter uma flexibilidade para atender aos clientes dentro de um novo cenário, né? Eu vejo que isso vai ser algo que pode ser um diferencial, tá? Não algo que assim você usa da porta para fora, né? Hoje em dia tem muita coisa que é marketing, mas de fato um diferencial competitivo pode ser criado a partir de um misto entre agilidade, que tá algo cada vez mais necessário, né? Mas ao mesmo tempo algo que você consiga transmitir confiança, né? Que não seja porque as empresas de tecnologia elas têm esse ponto que os escritórios precisam aproveitar. Se você pega uma empresa de tecnologia, você pega um escritório, qual que é o diferencial que a empresa de tecnologia não consegue entregar? Confiança. Existe sempre essa questão, alucinação, corrupção de documentos, como é que ficam os meus dados, o que eu estou colocando lá vai ser mantido lá mesmo, vai ser utilizado para treinamento ou não vai? Então, tem uma caixa preta aí, isso é inegável, nessas grandes empresas de tecnologia, e é esse o diferencial que os escritórios precisam explorar, esse nível de confiança que eles têm dos clientes, e agora, a partir desse nível de confiança, deixar claro para os clientes que seguir utilizando não vai ser ruim em um cenário onde você tem a tecnologia. Comprovar que faz sentido que os escritórios se mantenham, né, sendo aí os prestadores de serviços dessas empresas. Em todos os casos, a gente tem a questão da internalização, né, que é cada vez mais forte no departamento jurídico. Não sei, mas acho que vai passar um pouco por aí. Eu acho que tudo é movimento, né? Quando não existia, por exemplo, a advocacia de volume, porque eu acho que essa é a primeira que recebe o impacto de uma tecnologia pesada em cima da mesa, porque, né, por todas as razões, né? Baixa complexidade, repetição, enfim. Quando não existia a advocacia de volume lá atrás, os escritórios eram basicamente escritórios boutique, não tinha grandes bancas, não tinha isso. E aí o próprio mercado, pelas novas legislações, movimentos ali internos, cria uma oportunidade, e aí os escritórios que tiveram cabeça para poder entender que aquilo era um negócio, muitos se bateram, nossa, advocacia de massa não é advocacia, porque eu não preciso pensar muito, a advocacia, né? Então essa discussão ela girou muito tempo, até que escritórios se fizeram aí como grandes escritórios de volume e só, não tem o boutiques internas, tem o escritório ali. Então, o movimento de mercado leva a mudanças. É aquilo que eu falei antes. Quem determina para onde o mercado vai é o teu cliente que está envolvido dentro de um universo jurídico, econômico, etc., que demanda algum tipo de serviço específico.
Também concordo que não vai ter como você tirar a confiança de dentro do escritório, a depender do que o cliente precisa. Tem alguns serviços jurídicos que eles não são movidos por confiança, são movidos por gestão mesmo. Você consegue lidar com 20 mil processos? Você consegue cumprir prazo para 50 mil processos? É isso Muito que eu mais quero. transacional, né? Agora, você vai pegando realmente atividades mais especializadas, temas mais científicos, problemas realmente mais únicos, né? Aí você precisa de advogados únicos para poder resolver aquilo. Então, isso eu acho que esse movimento ele vai acontecer e a gente vai ter que seguir o que o mercado, né? A exemplo de grandes bancos que já estão fazendo os seus jurídicos serem autossuficientes nas questões de volume. Não vou precisar ter um parceiro. Faz aqui dentro, tecnologia, 10 pessoas na equipe e tá tudo certo. Então, isso eu acho que é um ponto. Uma outra questão que eu queria trazer, te perguntar, é que você falou assim, ainda tem essa questão de hoje, pela minha leitura, eu não sou expert em tecnologia, você que é, eu não manjo nada disso, mas a gente está numa curva de aprendizagem. A IA ainda alucina, mas isso não vai ser para sempre. Ela está se melhorando, vamos dizer assim. Ela está se consertando internamente, está vendo como que faz. Então, em algum momento, a gente vai ter uma IA que talvez seja menos maluca do que, né? Menos. Porque ela continua bruxa, né? Ontem eu estava numa reunião com alguns advogados, a gente é bruxaria. Você colocar no cloud um negócio e ele falar quase igual você fala, até eu tô duvidando de mim mesmo que ele, né, ele tem esse poder, bruxaria. Mas eu acho que a alucinação é algo que vai ter uma queda em algum momento, porque a sofisticação e o uso, etc., vai acontecer. Mas é isso, acho que temos esse cenário aí de modificação. Uma coisa que eu queria te perguntar. Ai, se deixar, nós vamos falar 2, 3 horas aqui. Meu Deus, é muito assunto bom. Eu acabei de voltar de Washington, de uma conferência, acho que eu tinha te comentado isso. Teve conferência da ELA lá, e teve uma palestra em especial que trouxe a visão IA como impacto para a advocacia, com 3 frentes, que me deixaram bem pensativa, porque eu falei, tá, ok, a gente ainda está pensando em como usar o chat GPT, os prompts, etc. E o buraco é bem mais embaixo, porque a IA muda modelo de negócios no sentido precificação, cliente vai ter percepções diferentes a respeito do serviço. Produtividade, o que que eu faço com as horas que sobram da minha equipe? Vou jogar onde essas horas? Eles vão fazer o quê? Atender mais clientes, produzir conteúdo e margem, né? Então, a IA vai impactar essas 3 grandes forças aí dentro do escritório, pelo menos lá a preocupação deles, a hora técnica, né? Já está falecida, falta só enterrar, não tem mais como a gente achar que isso vai acontecer. Como é que você faz esse depara para o Brasil? Você acha que a gente vai ser afetado em precificação, produtividade e margem em que medida? Eu acho que sim, Lara. Eu acho que assim, quando a gente fala de precificação aqui no Brasil, já se tem muito menos escritórios que cobram em hora, né? Ainda que seja hora com cap, você tem mais um pouco, mas enfim, no modelo americano é muito pouco, mesmo o modelo americano, como você falou, tá, né, diminuindo muito. Então, assim, nessa parte de precificação ela vai estar cada vez mais atrelada à percepção de valor, né? Você me mitigou algum risco muito grande, você me ajudou a colocar dinheiro em caixa, você me ajudou a viabilizar um negócio, a viabilizar uma operação. Então, isso vai te render bons honorários. Então, assim, dentro desse cenário, né, que aí impacta produtividade, bom, eu vou continuar precisando de um time grande aqui, aí os pequenos e médios escritórios têm uma grande vantagem a ser explorada, né, que é o que se diz da IA como um efeito Minotauro, né, que o Minotauro, na metodologia, ele tem a força de 100 homens, né? Então, você consegue, com um time muito mais enxuto, fazendo bom uso de IA, entregar o que você precisava de um time de 15, 20 pessoas. O M&A é muito
um exemplo disso, né? Que você precisava de grandes times para grandes operações de M&A. Hoje em dia você consegue entregar isso com um time mais enxuto e com inteligência artificial. Então, impacta a produtividade, impacta a capacity, impacta dimensionamento de equipe. Quando a gente olha para a margem, é a mesma coisa. E o ponto que eu vejo que vai ser muito importante aqui, Lara, que os escritórios aqui no Brasil ainda olham um pouco, é de como é que, assim como, né, você pega um fundo de investimento, um grande investidor, por exemplo, ele vai sempre alocar o seu capital de forma distribuída em empresas que têm um hedge entre elas. Né? Ou seja, se um negócio estiver muito ruim, o outro vai dar uma equilibrada aqui e eu não me exponho tanto ao risco. Os escritórios vão começar a ter que olhar para isso também, né? Por exemplo, escritórios que estão no contencioso de volume, que tem o contencioso de volume que se paga numa pasta de um processo, sofreu uma deflação brutal nos últimos 10 anos, né? E vem sofrendo. Então, daqui a pouco, isso de fato vai chegar muito perto de zero. E aí, o ponto a ser pensado como é que eu crio hedges aqui para essa minha operação? Você tem um hedge muito clássico que é recuperação judicial e M&A, né? Quando não tem M&A, vai ter RJ. Quando não tem RJ, vai ter M&A. Mas precisa ser pensado um pouco mais do que isso, no seguinte sentido: o que está surgindo que eu posso cobrar, eu posso fugir da briga de preço e que a IA ainda não vai estar madura para opinar sobre esse tema, né? Você pega eventualmente uma legislação nova, a reforma tributária, uma coisa que seja assim, uma pauta recente. Eu vejo que a IA vai ter mais dificuldade, as pessoas vão ter, os clientes vão ter mais dificuldade de confiar na IA quando se for um assunto mais assim novo, mais ambíguo, muitas das vezes. Então, os escritórios vão ter que passar a olhar cada vez mais para atuar nessa linha do que é realmente ambíguo, que realmente gera valor para o cliente. E essas tarefas, né, que lá nos Estados Unidos eles chamam aí de commodities e procedures, vai ter que se entender que assim isso pode continuar sendo importante para pagar as contas, mas tem que se criar um hedge para não haver uma dependência disso e poder ter um problemão lá na frente de eventualmente, né, no caso da Blockbuster, né, com Netflix. Por que que a Blockbuster não comprou o Netflix, né? Porque, na verdade, a Blockbuster tinha uma margem muito melhor que a do Netflix. Mas só que a margem dela, ela não caiu, ela deixou de existir, ela Desapareceu, desapareceu, simplesmente do dia né? para a noite. Então tem toda uma mudança aí. Tem um livro lá do Clayton Christensen de Harvard que conta bem esse case. As discussões elas vão passar um pouco mais por aí do que a gente oferece, como que a gente forma band ones da Chambers de algo que ainda de uma categoria que ainda nem existe. Eu vejo Uhum. que os escritórios vão precisar olhar para o mercado, macro tendências e tal, começar a pensar em coisas como essa, né? Eu acho perfeito. Uma coisa que eu acho que linka com uma coisa que a gente falou mais cedo é que, como você falou, os advogados eles são os apaixonados por fazer o direito acontecer, as leituras, tá com o juiz, etc. E obviamente que essas pessoas escolhem alguma área mais forte de atuação para se especializar, para serem realmente bons naquilo. E aí, se essa área tiver em xeque, a gente pode se deparar com a falta de maturidade para entender que, como negócio, a gente precisa olhar, dar três passos para trás, enxergar o todo e falar, tá, como é que a gente calibra aqui, quando a gente estiver perdendo em um, aonde a gente está ganhando e como que a gente vai estruturar isso de maneira a não colocar os ovos numa cesta só e ficar dependendo aí, né, do equilíbrio da cestinha, porque se cair, quebra tudo, né? Então, de novo, a gente volta para a maturidade para entender a estratégia como esse movimento. Eu tenho que olhar para o mercado, entender o que está mudando e aí tomar as melhores decisões, não para mim. Manter a minha área ou extinguir a minha área não é uma guerra contra mim ou um ato contra mim.
e sim um ato a favor do escritório. A gente tem que ter sustentabilidade no todo. E aí isso também vai bater lá no compensation, porque se a gente não tiver uma fórmula que faça o sócio ganhar de tudo, se ele ganha só do dele, se tem algum desequilíbrio nesse aspecto, de novo você impede a estratégia de acontecer, porque eu vou me agarrar àquilo que eu tenho e não vou enxergar valor em criar uma outra área se não vai ter nenhum ganho, né, direto. Então, são muitas questões que eu acho que a gente tem, e que bom que você está no mercado aí trabalhando essa questão sócios, abrindo a cabeça, vamos falar desses assuntos. Porque eu acredito que é só esse o caminho, Fernando. Não existe outra forma da gente mudar uma realidade senão pela consciência dos donos. Se eles não tiverem consciência do que eles vão fazer e que vai acontecer daqui, por mais difícil que seja fazer estratégia para daqui 3, 5 anos, o escritório tem que estar de pé daqui 5 anos. É isso que a gente tem que saber. Essa é a estratégia principal, né? Mas é isso, eu acho que, nossa, que bom poder ter você no mercado aí falando também esses assuntos, né? Nós todos, eu acho que pessoas como você, Lara, são fundamentais também, porque não, assim, você pegou, como você falou, você teve em todos os estados, você pegou estágios diferentes do mercado, tem uma bagagem aí gigantesca nessa área, né, dentro do mercado jurídico. Então, essas trocas aqui são super importantes, né, que vários sócios e sócias nos ouçam aí, que levem, né, para casa aí algumas questões e que a gente vai estar sempre por aqui para ajudar no que puder, né? Da mesma forma que eles têm a paixão aí pelos contratos, pelas petições, a gente tem essa paixão em ajudá-los também. Tem a agonia, Fernando. A gente tem a agonia de ver um baita de um escritório cheio de potencial ainda reclamando que a equipe não está ainda. Que você fala, santo Deus, vocês não estão vendo o ouro que vocês têm em cima da mesa e vocês não estão fazendo nada com ele, fica lá. Enfim, né? Como eu te disse, a gente poderia levar esse nosso papo aqui por horas, porque eu acho que tem muita coisa ainda, muita coisa que a gente não falou, tem muitos aspectos aí que a gente não falou, mas eu estou muito feliz de ter te recebido aqui. É, é sempre muito bom poder abrir a cabeça e aqui quem está assistindo, assista de novo, dá uma olhada nas redes do Fernando, faz esse movimento, porque é isso, às vezes uma frase, uma palavra destrava o que a gente precisa para a curiosidade do sócio ir adiante, para ele querer falar, não, pera lá, deixa eu ver o que que eu tenho que mudar em mim, o que que eu tenho que fazer, enfim, qual o resultado que eu quero. Porque é isso, né? Sem nenhuma mexida não vai chegar em lugar diferente, né? A gente precisa ter isso, né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua generosidade de estar aqui, para a gente poder conversar. Conta comigo para aquilo que for possível e que a gente se encontre mais vezes para ter papos tão bons quanto esse. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Lara. Adorei a nossa conversa. Conta comigo. Aí será um prazer voltar mais vezes. Obrigado aí pela nossa audiência também, né? Que no fim do dia, como você falou antes, são pessoas incríveis que a gente aprende muito também e tem muito que agradecer a elas. Sem dúvida. Grande abraço, meu caro, e continua firme e forte aí do seu trabalho. Lá. Obrigado, Lara. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que conversa boa, né? Eu sempre acreditei que quando a gente se depara com bons profissionais que querem realmente fazer a diferença no mercado, a gente soma muito, né? E foi esse o caso, dessa conversa com o Fernando, que foi realmente muito, muito boa. Eu sei que tem muitos outros assuntos que a gente podia ter trazido aqui, mas a gente volta numa segunda oportunidade, com certeza. Quero te dizer para você se inscrever no nosso podcast Áudio Legal no Spotify ou no YouTube, né, no meu canal Lara Sellen, e já encaminha para um colega advogado, para uma colega advogada, para eles também poderem aproveitar desse conteúdo. Se você quiser trazer seus comentários sobre as impressões que você teve nesse episódio, sobre sociedade de advogados, vida de sócios,
Nós ficaremos aqui muito felizes em te ouvir. Então, te convido também a nos seguir nas redes sociais, só pesquisar os nossos nomes, o do nosso convidado Fernando, o meu, no Instagram, no LinkedIn. E no próximo episódio nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora. Então, acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Nos vemos no próximo e até lá!